Urgente e gravíssimo. Acabou de acontecer uma reviravolta surpreendente no caso do aeroporto de Roma. Lembra aquele caso envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, a família Mantovani? E essa reviravolta muda tudo, absolutamente tudo nesse caso. Você vai ficar chocado. O caso do aeroporto de Roma ele já se consagra como uma das maiores fraudes da história da justiça brasileira. E eu já vou te contar tudo o que aconteceu. Leia aqui comigo essa notícia que saiu nesta noite da segunda-feira na revista Oeste. Acompanha aqui comigo. Filho de Moraes deu tapa na nuca de Roberto... Peraí, como assim, Deltan? Veja bem, a imprensa tinha noticiado que quem tinha praticado a agressão era a família Mantovani, era o Roberto Mantovani contra o filho do Alexandre de Moraes. Olha aqui a matéria. Filho de Moraes que deu tapa na nuca de Roberto Mantovani em aeroporto, afirma perito. Laudo foi solicitado pela defesa a um técnico independente que analisou as imagens no STF na presença do advogado e da família. Deltan é o quê? Imagens foram suprimidas do vídeo do aeroporto de Roma. Sim, é isso mesmo que você ouviu. O perito atestou que as imagens do arquivo de vídeo foram suprimidas e que as imagens suprimidas provam que quem agrediu foi, na verdade, o Alexandre Barsi, o filho do ministro Alexandre de Moraes. Gente, calma que a história fica ainda melhor, ou talvez, a depender do ponto de vista, ainda pior. Existe um intervalo de tempo considerável, como fica evidente na modificação do posicionamento das pessoas na cena. Tal intervalo temporal, atipicamente estendido, ocorreu em função da supressão de frames. Ficam tentando esconder o que aconteceu a todo tempo. Isso é um absurdo atrás do outro. Isso aqui explica tantas e tantas coisas absurdas que a gente viu desde que esse caso começou. Tudo mostra que simplesmente quem realmente agrediu foi o filho do ministro Moraes. E o Roberto Mantovani apenas se defendeu. E mais, aponta simplesmente que a família Moraes é que é a agressora e os Mantovani são as vítimas. Isso tudo aqui indica que os agressores, que são a família do ministro Moraes, usaram o aparato estatal e o Supremo Tribunal Federal para perseguir as vítimas. Gente, é muito absurdo mesmo. Agora a gente consegue entender por que o ministro Dias Toffoli, que é o relator desse caso do Supremo, nunca liberou as imagens nem para a PGR e nem para a defesa. Lembrando aqui que a PGR interina, antes do Paulo Gonet tomar posse, apresentou uma manifestação duríssima nesse caso, dizendo que ninguém podia ser colocado acima da lei, que senão violaria o princípio republicano. E apresentou um recurso, dizendo que essas imagens elas tinham que ser tornadas públicas, porque sem isso sequer seria possível apresentar uma acusação criminal e os investigados também não conseguiriam se defender. E o que aconteceu com o perito da Polícia Federal que questionou aquele laudo usado para acusar os Mantovanis, que criticou aquele relatório do agente da Polícia Federal, dizendo que não tinha seguido o protocolo? O que aconteceu com esse perito que apontou as irregularidades? Foi punido. Foi punido com a abertura de um processo administrativo disciplinar contra ele, perito, que estava fazendo o que era certo, apontando as irregularidades que estavam acontecendo na investigação dos Mantovani. Isso aqui explica ainda por que o diretor-geral lulista da Polícia Federal, o Andrei Passos, fez chegar aos peritos da Polícia Federal, que criticaram as irregularidades da investigação, que eles estariam ajudando a defesa dos agressores dos Mantovani ao pôr em xeque os métodos da investigação da Polícia Federal. Nesse caso, aconteceram coisas surreais. Tá tudo explicado agora, porque o que aparentemente aconteceu e precisa ser melhor investigado foi pura e simplesmente uma fraude processual completa para suprimir imagens de um elemento de prova, imagens de uma prova importante, de uma imagem que mostrariam que os agressores, na verdade, eram as vítimas. E que as tais vítimas, na verdade, eram os agressores, eram os opressores. O Brasil mesmo não é para amadores, né? É surpreendente tudo isso. É inacreditável.